Galera, tudo certo? Beleza? Vamos começar nossa aula de geografia hoje. A gente vai falar sobre os fatores climáticos, beleza? Na última aula a gente falou sobre os elementos climáticos e agora a gente vai falar sobre os fatores climáticos. Uma coisa é diferente da outra, tá? Os elementos, então, a gente falou da temperatura, falamos da umidade, falamos da precipitação e falamos da pressão atmosférica, né? Quem não viu, rever a aula aí, tá? Fica aí por dentro dos elementos climáticos e hoje a gente vai começar falando sobre os fatores climáticos. Então a gente começa de fato no terceiro capítulo, né? Lá na página 37, pega o livro aí para a gente olhar aí o conteúdo, né? A gente vai vendo junto aqui com a teleaula. E a gente vai começar aí na página 38, entendendo o que são os fatores climáticos, né? Então os fatores, eles são o quê? Ó, os fatores climáticos são condicionantes do clima, ou seja, externos a ele, mas o influenciam. Na verdade, os fatores climáticos eles têm um papel muito importante. Qual é a relação deles com os elementos climáticos? Ele tem uma relação com os elementos. Na verdade, os fatores climáticos eles influenciam os elementos climáticos, tá? Então, como assim? Quem são os elementos? A gente viu semana passada. Temperatura, umidade, precipitação e pressão atmosférica. Esses elementos, né, temperatura, umidade, eles vão ser influenciados pelos fatores. Então, são os fatores que vai fazer o seguinte: por que um local é seco e por que um local é chuvoso? Beleza? Então, esse fator que vai influenciar no elemento. Ser seco e chuvoso, né, é precipitação. Tem muita precipitação ou não ter, que é um elemento. Então, vai ter um fator que vai fazer com que o local chova e um fator que vai fazer com que o local não chova. Tá dando para entender? Vai ter um fator que vai condicionar um local, que vai influenciar um local a ele ser mais frio e outro local a ser mais quente, ou seja, a temperatura. Então a temperatura ela vai variar, ou seja, uma cidade vai ser quente, uma outra cidade vai ser fria, de acordo com alguns fatores. E são esses fatores que a gente vai chamar de fatores climáticos, né, que vai influenciar no clima de uma cidade, no clima de um país, beleza? E é isso aí que a gente vai estudar daqui para frente. Quais são então os fatores climáticos? Primeiro fator climático que a gente vai citar, altitude. Beleza? A gente já falou um pouquinho da altitude semana passada, quando a gente falou da pressão atmosférica. Não é isso? A gente falou que há uma diferença de pressão atmosférica na altitude, ou seja, dependendo da altitude que você está. A altitude mais baixa, você tem mais pressão. À medida do momento que você sobe, né, você aumenta a sua altitude, a pressão vai ficando cada vez menor. O ar vai ficando rarefeito. Foi isso que a gente falou semana passada. Não é isso? E como que a altitude ela interfere no clima? Como que a altitude interfere nos elementos? Quais são os elementos? Principalmente aqui temperatura, tá? A gente vai estar falando que a altitude ela vai estar interferindo diretamente na temperatura. Por quê? Porque em relação à altitude, quanto mais a gente sobe, né? Quanto mais a gente sobe, o que vai acontecendo com a temperatura? Vou apagar aqui só para a gente ver. O que foi acontecendo com o termômetro ali à medida que a gente foi subindo? A gente tinha uma temperatura aqui no pé da montanha. À medida que a gente subiu, a temperatura desceu. À medida que a gente subiu mais, a temperatura desceu mais ainda. Então isso quer dizer que cada vez que a gente sobe mais a altitude, cada vez que a gente sobe a temperatura cai. Beleza? Então é basicamente isso. Temperatura está ligado, né? A altitude está ligada à temperatura. Quanto mais alta, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E aí uma coisa que é interessante a gente aprender agora, vou colocar aqui embaixo e você anota aí no seu caderno, anota aí no livro, tá? Que é gradiente térmico. Gradiente é um conceito que está ligado diretamente à questão da altitude. O que seria o gradiente térmico? Ó, é a variação da temperatura de acordo com a altitude. Então, a temperatura varia de acordo com a altitude, isso aí que a gente vai chamar de gradiente térmico. Uma coisa que é importante você saber aqui, ó,
a cada 200 metros de altitude, a cada 200 metros que a gente sobe, a temperatura ela diminui em média 1 grau, cerca de 1 grau em média. Então, cada vez que a gente sobe, a temperatura vai caindo. Então, vamos pegar aqui como exemplo. Imagina que a gente está aqui, ó, numa cidade aqui, né, a nível 0 de altitude, sei lá, Rio de Janeiro, né? Imagina que a gente está aqui no Rio das Ostras, Cabo Frio, você escolhe a sua preferida, né? Vou colocar aqui Rio de Janeiro. Imagina que aqui está uma temperatura de 30 graus, bem calorzão, verãozão, né? Enquanto a gente podia ir para a praia. 30 graus aqui no 0. Aí você imagina que você tem um amigo que mora aqui, ó, lá em Petrópolis, né? Sei lá, próximo aí de 600, Teresópolis, 600 metros de altitude aí, beleza? Qual que será que é a temperatura que está ali, naquela região B ali dos 600 metros de altitude? Se a gente pegar a referência que a cada 200 metros a gente diminui 1, é só ir diminuindo. Se a gente está no 0, está no 30, subiu 200, foi para 29, subiu mais 200, foi para 28, subiu mais 200. Quantos graus vai estar aqui? 27 graus. Por que é 27 graus aqui? Porque a gente perdeu 3 graus. Subindo, né? 200, mais 200, mais 200. A cada 200 a gente perde 1. Se a gente subiu 600, a gente perdeu 3. De 30 a temperatura caiu para 27. Beleza? Então isso a gente chama de gradiente térmico. Beleza? Por isso que cidades lá acima de 4.000 metros, né, de altitude, a temperatura é muito baixa, porque a temperatura, quanto mais você vai subindo, ela vai caindo. Não é isso? Imagina lá o Monte Everest, que tem mais de 8.000 metros de altitude, quase 9.000 metros de altitude. É muito frio, né? E a gente tem relatos lá de pessoas que vão para lá e morrem de frio, infelizmente. Beleza, galera? Então esse é o fator altitude. Vamos ver mais um fator? Maritimidade e continentalidade. Beleza? Tá ligado basicamente à proximidade ou não do mar, tá? Mas para a gente entender o que a proximidade ou não do mar tem a ver com o clima, tem a ver aí com os elementos climáticos, né? Principalmente com a temperatura, vamos entender o seguinte, tá? Ó, em comparação com o mar, vamos pegar aqui, ó, em comparação com o mar, as rochas, né, os continentes e as rochas, elas aquecem rapidamente, mas se esfriam de modo rápido. Beleza? Então vamos pensar o seguinte, você tem uma diferença na capacidade de absorver calor e de reter calor entre a terra e a água. A gente falou isso na última aula, quando a gente explicou a variação dos ventos na praia. Lembra que eu falei, de dia a areia esquenta rápido, mas ela esfria rápido. O mar demora a esquentar, mas ela retém calor mais rápido. Lembra disso? Que isso vai interferir na diferença dos ventos? Isso também vai fazer diferença aqui agora. A gente acabou de ler que, em comparação com o mar, o continente, ou seja, a terra, essa parte aqui da terra, ela tem a capacidade de receber calor mais rápido, ela retém calor mais rápido, mas, em compensação, ela não consegue segurar esse calor, não consegue reter, então ela perde calor mais rápido. Diferente do mar, né? Então você tem a radiação do sol batendo aqui no mar, o mar demora, a água demora a aquecer, mas em compensação ela segura esse calor por mais tempo, ela consegue absorver esse calor. Então quando anoitece lá, né, a terra ela só vai perdendo calor, a água não, ela consegue segurar calor. E aí, essas diferenças na capacidade de absorver calor e, né, de absorver e de reter o calor entre o mar e a terra, entre o continente e o mar, é o que vai dar os efeitos aí que a gente vai chamar de maritimidade e continentalidade, tá? Então são essas diferenças aí basicamente. Então o que seria maritimidade? Maritimidade seriam as áreas próximas do mar, tá? Uma região aqui costeira, próxima do mar,
em que à noite, principalmente, a temperatura ela não vai cair muito. Na verdade, a gente vai entrar num outro conceito importante aqui, que a gente vai chamar de amplitude térmica. Tá? Então vamos entender o que é amplitude térmica. Amplitude térmica é a variação entre a temperatura máxima e mínima durante um dia. É a variação. Então você imagina que quanto que ela variou da máxima para a mínima, né? Então essa variação. Então é um exemplo. Se a temperatura máxima durante o dia foi 20 e a temperatura mínima foi 15, a amplitude térmica ela foi de 5 graus, tá? Então o que a gente vai entender? Que nos locais aqui que tem maritimidade, né? Nos locais de mar, a amplitude térmica vai ser menor, enquanto que nas regiões de continentalidade, né, nas regiões de interior, onde não tem mar, a amplitude térmica ela é maior. Vou colocar aqui um maisinho de maior amplitude térmica e aqui um menorzinho. Por que acontece isso? Por que há uma variação maior? Você imagina que aqui no litoral, né, aqui próximo do mar, quando começa a anoitecer, a Terra que pegou calor o dia inteiro, ela começa a perder seu calor, né? Ou seja, a radiação que estava chegando aqui durante o dia, né? Imagina, a radiação do Sol, ela está chegando aqui e dando calor tanto para o mar quanto para a Terra, beleza? Mas deu lá às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, essa radiação aqui, ela para de chegar. Então você começa a perder calor, só perder calor, não tem mais nenhum calor chegando, a Terra está perdendo calor. Mas em compensação, você tem um mar ali, ó, aqui próximo você tem um mar, que ele conseguiu reter calor, ele retém calor mais rápido. Então, quando as temperaturas elas começam a cair devido à perda de calor do continente, o mar está aqui próximo, ajudando com que essa temperatura, no momento que ela começa a cair, ela não caia tanto, ela caia menos, né? Porque o mar está ali dando calor. Então essa temperatura ela vai cair durante a noite? Vai, né? É normal a temperatura ir cair, porque não tem mais sol, não tem mais calor chegando. Então a tendência é você só perder calor e a temperatura ir caindo. Mas como você tem um mar ali próximo, a temperatura não vai cair muito, porque o mar está ali jogando calor, né? Então a temperatura ela cai menos. Então a gente vai dizer que a amplitude térmica ela é menor. Ou seja, essa variação da máxima para a mínima vai ser menor nas áreas de maritimidade. Diferente das áreas de continentalidade, diferente das áreas aí de interior. Por quê? Porque quando o sol vai embora, né? E a gente para de receber o calor do sol que estava chegando aqui, aquecendo essa terra, né? Então você imagina, a gente está chegando o sol. Parou de chegar o sol, né? O sol foi embora, parou de chegar e agora a gente só está aqui, ó, perdendo calor, ó, perdendo, né? Esse calor aqui indo embora, estava no sol, né? Estava no solo. Esse calor está indo embora. Tem um mar ali para ajudar essa temperatura a não ir embora, ou seja, esse calor não ir embora? Não tem. Então, o que acontece na continentalidade? A temperatura só vai embora, você não tem um mar ali. Só está saindo calor, saindo calor. Com isso, a temperatura ela vai fazendo o quê? Caindo, ela cai mais. Beleza? Então, a gente vai dizer que a amplitude térmica no interior ela é maior do que nas áreas mais próximas do mar. É isso, né? Esse que é o efeito da maritimidade e continentalidade. Beleza? Então, só para a gente resumir, a gente vai ter duas áreas. Uma área costeira, né, que a gente vai chamar de maritimidade, onde a amplitude térmica ela vai ser menor. A variação de temperatura aqui vai ser menor porque o mar aqui próximo está aquecendo essa região, né? Chegou de noite, o mar está ali com calor, então a temperatura cai menos. Já numa área mais de interior, onde você não tem o mar, a amplitude térmica ela vai ser maior, ou seja, essa variação vai ser maior, porque ali a temperatura à noite tende a cair mais. Então, se a gente comparar, por exemplo, Nova Friburgo, Teresópolis, que não tem praia, com Rio das Ostras, Cabo Frio, Rio de Janeiro, que tem praia, a noite lá tende a ser uma noite menos fria, vamos dizer assim, porque o mar vai ajudar a segurar essa temperatura. Beleza? Deu para entender o que é a maritimidade? Qualquer dúvida vocês me digam lá no grupo, beleza? Poste nos comentários aí no YouTube que eu ajudo a tirar essas dúvidas, tirar essas
dúvidas. Então, esse é o fator maritimidade, continentalidade. Show de bola? Vamos para mais um fator? Agora vamos falar do relevo. A gente viu na aula de semana passada, na aula de elementos climáticos, que o relevo ele influencia principalmente como uma barreira para as chuvas. Ele influencia lá na questão da precipitação, provocando o que a gente chamou semana passada de chuva orográfica. Lembra? Ó, chuvas orográficas. E aqui a gente tem o relevo exatamente dando esse exemplo. Como que o relevo pode interferir num clima? Então o relevo aqui, no nosso caso, a gente não está nem falando da questão da altitude. Tem isso também, né? Nas áreas de montanhas, nas áreas de planalto, que são áreas com maiores altitudes, ou seja, um relevo maior do que uma planície, por exemplo, a temperatura tende a ser menor, né? Mas isso juntamente falando lá da altitude. O relevo maior, uma altitude maior, mais frio. Aqui ele está dizendo mais na questão das chuvas orográficas, ou seja, o relevo servindo como uma barreira para precipitação. Lembrando, a gente tem a massa de ar, né, úmida, a umidade que evaporou lá do mar. E quando ela toma a direção do continente, quando ela encontra essa barreira aqui, né, uma barreira de montanhas, essa umidade ela é obrigada a subir, né, para ultrapassar essa barreira. Quando ela sobe, ela se resfria e chove de um lado da barreira, enquanto que do outro lado vai ficar seco. Então aí o relevo servindo basicamente como uma grande barreira de umidade, provocando aí o que a gente vai chamar de chuva orográfica. Beleza? Alguma dúvida? E aí, de repente, um dos exemplos mais comuns que a galera mais cita é o efeito lá do Planalto da Borborema, que se dá lá na região Nordeste. Mas eu vou deixar para falar dele melhor quando a gente for falar dos tipos climáticos do Brasil e a gente for falar basicamente lá do clima semiárido. Beleza, galera? Vamos só entender aqui como que o relevo ele pode interferir aí no clima. Continuando nossa aula, vamos falar das massas de ar e da latitude. Vamos primeiro, antes da gente falar sobre as massas de ar, vamos falar aqui do efeito latitude. Vamos entender latitude. Você já deve ter falado, mas meu Deus, eu vou falar de latitude e longitude de novo. Não, né? Quando a gente falou de latitude e longitude, a gente falou das coordenadas geográficas, que era uma outra questão. A latitude lá tinha um sentido de localização, né? A gente dava a latitude e a longitude. A latitude aqui, ela vai ter uma outra função, tá? Ela vai estar principalmente voltada para a questão do clima, tá? Latitude voltada para o clima. E o que a latitude interfere no clima? Vamos pegar aqui, ó. A latitude influencia principalmente as temperaturas, pois quanto mais afastado da linha do Equador for um local, menores tendem a ser as temperaturas médias. Então vamos pegar aqui, entender a latitude. Ele falou que quanto mais longe do Equador, menores tende a ser a temperatura. Então a latitude interferindo no elemento temperatura. Mas como que ele interfere? Para a gente entender como que funciona essa interferência da latitude no clima, primeiro a gente tem que entender como que funciona essa questão da radiação solar na Terra. Então eu vou desenhar aqui um solzinho, né? Só para a gente entender. Então, quando o Sol ele joga a sua radiação para a Terra, qual o primeiro lugar da Terra que vai pegar Sol? Ou seja, qual o local da Terra mais próximo do Sol? Qual? Exatamente aqui, ó, no meio da Terra, né? Não tem nenhum outro lugar da Terra, né, que seja aqui, ó, tá longe, né? Qualquer outro lugar aqui, ó, está mais distante daqui do meio, daqui da linha do Equador, não é isso? Então, o primeiro local que vai chegar o Sol vai ser exatamente aqui, ó, na linha do Equador, beleza? Então, isso quer dizer que durante toda a linha do Equador aqui, ó, vai ser a parte mais quente do planeta. E com isso, quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, vai ficando cada vez mais frio, não é isso? Por isso que aqui nos polos, Polo Sul e Polo Norte são muito frios. Show de bola? Daí a gente vai ter o que a gente vai chamar de zonas climáticas da Terra. As zonas climáticas elas vão acontecer
exatamente de acordo aqui, ó, com a questão da radiação solar. A gente acabou de dizer, né, que é na linha do Equador que o Sol pega primeiro, né, que vai ter mais Sol, e que toda essa parte aqui vai ser a parte mais quente. Não foi isso que a gente falou? Então, o que que a gente vai fazer? Né? Vou deixar esse mapinha para vocês. Vamos entender que essa parte da linha do Equador, ela é a parte mais quente. Mas até onde que ela vai? Né? Ela existe um limite. Esse limite, né? Ou seja, é quente aqui, mas vai ser quente até onde? Vai ser quente até aqui, ó, até essas duas linhas, que a gente vai chamar aqui no sul de Trópico de Capricórnio, né? Então deixa eu só escrever aqui, ó, aqui no sul, ela vai ser o trópico aqui de Capricórnio, beleza? Ó, Capricórnio, vou deixar aqui. E aqui é o trópico de Câncer, beleza? Depois eu deixo esse mapinha para vocês escrevem aí. Aqui é o trópico de Câncer. Qual que é a função, então, do trópico de Câncer e do trópico de Capricórnio? Delimitar essa parte mais quente. Então, essa parte mais quente aqui, toda essa parte aqui, ó. Ops. Toda essa parte aqui, ó, que eu estou pintando aqui, vai ser a parte mais quente do planeta. Depois eu vou deixar esse mapinha para vocês. Vocês vão pintar ele bonitinho, lindamente, né? Ó, show de bola. Parte mais quente do planeta, toda essa parte aqui em amarelo. Beleza? Então, e essas partes aqui, ó, agora, a gente falou que quanto mais distante do Equador, né, ó, deixa eu pegar o preto, quanto mais distante do Equador, vai ficando cada vez mais frio. E essas linhas aqui, ó, elas vão delimitar o que a gente vai chamar aqui de círculo polar ártico e o círculo polar aqui, ó, antártico. Elas vão delimitar as partes mais frias do planeta, beleza? E pintei ali toda a parte de amarelo, vou pintar de novo. Então aqui é a parte, volta, aqui é a parte mais quente do planeta, ó, toda a parte em amarelo, beleza? Essa parte em amarelo, ela vai receber um nome, tá? Ela é a parte mais quente, a gente vai chamar ela de zona intertropical, e depois a gente vai pintar a legendinha lá. Por que zona intertropical? Exatamente porque ela fica entre os trópicos, beleza? E é a parte mais quente do planeta, beleza? Depois eu vou falar melhor sobre essas zonas. Depois, lá em cima, né? Vamos pintar aqui de azul? Ah, mas não pode pintar o mapa de azul. Só para a gente entender, tá, galera? Ih, aqui ficou feio. Que essa parte aqui, ó. Apaga. Ops, demorou, hein? Ó, essa parte aqui, então, toda essa parte aqui, depois vocês vão pintar bonitinho, mais bonitinho que eu, é a zona, o quê? Polar, né? Zona polar norte, e aqui no sul, a zona polar do sul, beleza? Ó, então aqui, depois vocês vão pintar. Agora, e tem uma outra zona aí que ficou em branco, né? O que seria essa parte branca aí? É o que a gente vai chamar aqui de zona temperada. Vou pintar ela de verde, tá? Depois vocês pintam, escolha a cor que você quiser. E essa aqui vai ser a minha zona temperada. Zona temperada norte, beleza? E aqui a zona temperada sul. Na hora de entender, galera, a questão dos climas do Brasil e os climas do mundo, é importante entender essa questão das zonas climáticas aqui, tá? Vamos falar então um pouquinho delas depois que vocês já pintaram aí junto comigo, né? Já viram fazer essa cagada aí maneira no mapa. Vamos tentar entender. Qual que é a principal característica dessas zonas climáticas? Está na questão aí das estações do ano, tá? Como assim? A gente não consegue perceber muito bem as alterações das estações do ano, tanto na zona intertropical, essa parte amarela mais quente, quanto na parte azul, que são as zonas polares. Como assim? Imagina você chega para alguém que mora aqui, ó, bem na linha do Equador, bem aqui próximo de Belém do Pará, né? Aqui no Brasil.
Você chega para ele e fala assim, ó, essa região, o verão é quente, né? Mas o inverno é frio, né? Como é que a gente fala das estações do ano? Verão quente, inverno frio, o outono cai as folhas, né? O mês, como o Sandy Júnior fala, né? As folhas caem no final do outono e no verão as folhas, na primavera refloresce, né? As flores crescem, as flores, né? Não é isso que fala aí das estações? Então veja bem, você chega para alguém que mora lá na linha do Equador, bem aqui em Manaus, né? Próximo de Manaus, próximo de Belém do Pará, próximo aí na linha do Equador, e fala, pô, o verão é quente. Ele vai falar, beleza, ok, e o inverno é frio. Será que lá o inverno vai ser frio? Não. O inverno vai ser frio. O cara tá na linha do Equador, vai parecer que é verão o ano inteiro, né? Então parece que você não consegue identificar as alterações das estações, verão quente, inverno frio. Mesma coisa acontece com quem mora aqui no polo, né? Imagina que você mora aqui no norte da Rússia, né? Você mora bem aqui no norte da Rússia, ou no norte do Canadá, mora lá na Groenlândia e fala, pô, o inverno é frio e o verão é quente. O verão é para ir na praia. Será que é? Claro que não, né? Um frio danado o ano inteiro aqui na região da Sibéria, lá na Rússia, aqui na Groenlândia, aqui no norte aqui da Europa, beleza? Então você não consegue ter essa diferença. Aonde que nós vamos ter as maiores diferenças de estações, que você consegue perceber muito bem o que é um verão quente, um inverno frio, um outono onde as folhas caem, onde Júnior fica feliz da vida, e onde as folhas reflorescem, as flores renascem aí na primavera, exatamente na zona temperada. Então isso de ter identificação das estações, a gente vai ter exatamente aqui na zona temperada, tanto na zona temperada sul, quanto na zona temperada norte, essa área verde aí que eu pintei para vocês. Beleza, galera? Deu para entender? Ficou uma bagunça aí, mas eu acho que deu para entender, né? Vamos lá. Aqui ficou mais bonitinho, nossas zonas temperadas, né? Zona tropical, zona polar, aí ficou mais bonitinho, mais pintadinho do que eu fiz lá. Então a gente vai ter a parte amarela, toda a zona intertropical, a parte verde, as zonas temperadas, e a parte azul, as zonas polares. Beleza? Vou explicar ainda uma outra coisa para vocês, que é em questão a inclinação da Terra, né? Vou ensinar uma outra coisa para vocês, que é essa questão da inclinação da Terra, que tem muito a ver com a questão do Sol iluminando os polos, tá? Então a gente tem a Terra com seu eixo de inclinação aqui, né? E você tem as duas linhas, a linha do Círculo Polar Antártico e a linha do Círculo Polar Ártico, que vai fazer toda a diferença aqui. Lembrando, quando a Terra está nessa posição, aqui no sul é verão e aqui no norte é inverno. Beleza? Por quê? Porque o norte não está virado para o Sol, enquanto quem está virado para o Sol é o lado sul. Beleza? O que isso vai interferir? Vamos imaginar que aqui você tem o Sol desse lado, né? Igual ele está pegando a Terra, e o Sol consegue iluminar toda essa parte aqui, ó. O seu último raiozinho de Sol ilumina toda a parte sul, beleza? Enquanto que aqui na parte norte, o Sol ele não consegue iluminar. Então isso quer dizer que aqui nessa parte, ó, vai ficar toda escura, beleza? Porque o Sol não vai pegar. Isso vai acontecer o seguinte: a Terra ela vai fazer o seu movimento de rotação, né? Durante 24 horas. Durante 24 horas que a Terra fez esse movimento de rotação, em nenhum momento essa parte aqui pegou Sol, ou seja, 24 horas só noite. Enquanto que esse lado aqui, que fez essa rotação de 24 horas, toda essa parte aqui continuou iluminada. Isso quer dizer que as 24 horas foram 24 horas de dia, né? E esse fenômeno ele vai acontecer toda vez que é verão e inverno em alguma parte do sul. Quando é verão no sul, fica 24 horas noite durante os 3 meses de verão. E quando é inverno na parte norte, vai ficar 3 meses noite durante o inverno, né?
E quando acontecer o contrário, né? Quando a Terra, devido ao seu movimento de translação, o Sol ficar do outro lado, vai acontecer aí o processo contrário, né? O que vai acontecer? A gente vai ter agora o Sol iluminando a parte norte, né? Quando aqui agora deixar de ser inverno e passar a ser o que? Vai ser verão, né? Então, quando aqui for ó, verde verão, vai iluminar o norte, mas ele não vai conseguir iluminar aqui a parte sul, né? A parte sul vai ficar escura, beleza? Então, agora o sul vai ficar totalmente no escuro quando for o que? Inverno. Vou botar um aqui de inverno. Beleza? Deu para entender? Então, nos meses de verão, de inverno, o sul, eles têm iluminações diferentes. Vou mostrar um vídeo para vocês entenderem como que isso acontece, né? Na prática, né? Só para vocês terem uma ideia melhor. É verão no hemisfério norte. Nessa época do ano, em alguns países, o sol nunca se põe, o dia não tem fim. O repórter Rodrigo Bocardi esteve na Islândia e testemunhou esse fenômeno conhecido como sol da meia-noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espera. É boa noite mesmo. 11h40 da noite aqui em Reykjavik, capital da Islândia. E não só aqui, é assim no país inteiro. Noite é dia. Como é viver assim? É normal para os islandeses. As lojas abrem de manhã e fecham à noite. As crianças brincam. Deve ser de dia, né? E a moçada cai na balada de madrugada. Quer dizer, é madrugada. E nem adianta insistir. Devido à inclinação da Terra, a área próxima ao Polo Norte fica exposta ao Sol 24 horas no verão. O contrário acontece no Polo Sul, que fica na escuridão. Quando é meia-noite na Islândia, o Sol se aproxima do horizonte, mas não se põe. Esse período de dia sem fim dura 3 meses. Por isso, não dá para esperar escurecer. E os islandeses tocam a vida. As meninas se divertem e cantam sob o sol da meia-noite. Pedro Ziviani é um dos pouquíssimos brasileiros que vivem neste país de 300 mil habitantes. Veio parar aqui porque se casou com uma islandesa e já passou 5 verões na Islândia. Aprendeu a lidar com a luz. Eu gosto muito do verão, esse dia sem fim. Tem muitas horas para você fazer as atividades todas interessantes de verão, muita coisa para ver. O difícil de vez em quando é desacelerar. Se convencer que está na hora de dormir quando ainda está sol lá fora. Então, chega. Antes de terminar, dizem que a iluminação da catedral é linda. Quem sabe na próxima visita. Porque agora, passada a meia-noite, eu vou dormir. E criar a minha noite nem que seja na marra da fita crepe isolante. Boa noite. Noite mesmo. E aí, galera, beleza? Viu aí o vídeo, né? Então a gente deu para ter uma ideia aí do sol da meia-noite, né? A questão da latitude, show de bola. Agora a gente vai pegar aí para estudar a questão das massas de ar, beleza? Vamos ver o que são massas de ar então, ó. Massas de ar são porções do ar atmosférico que se deslocam levando as características de temperatura e umidade dos seus locais de origem. Galera, isso aqui é muito importante, tá? Ó, vou até ler de novo, ó. As massas de ar são porções do ar atmosférico que
que se desloca levando as características de temperatura e umidade. Então, massas de ar são porções de ar. Então, você imagina bolsões de ar soprando, ventos soprando, levando temperatura, ou seja, quente e fria, e umidade. Para entender melhor essa questão das massas de ar, vamos dar uma olhada aqui nesse mapinha e a gente vai preencher aí uma tabela, beleza? De acordo com a localização das massas de ar, a sua característica, beleza? E a sua temperatura, né? O seu nome, e é basicamente isso. Então veja bem, toda massa de ar, ela começa com a letra M de massa, beleza? E ela vai ter uma segunda letra, que ela vai ser a letra T, tá? Ou ela vai ser a letra E. Por quê? A letra T vai dizer que ela foi formada na região do Trópico de Capricórnio. Então, a massa tropical que ela foi formada na zona do trópico. E a letra E vai dizer que ela foi formada na região da linha do Equador. É de Equador. Beleza? Então, a segunda letra vai ser T ou E, dependendo de se ela forma no Trópico de Capricórnio, ela vai ter o T ou a letra E de Equador. E a terceira letra ou vai ser A de Atlântico, ou seja, se ela se formou aqui em cima do Oceano Atlântico, ou vai ser a letra C, se ela se formou aqui dentro do continente, se ela se formou na Terra. Beleza? Algumas massas vão ser MEA ou MEC, beleza? Ou MTA ou MTC. E tem uma massa que vai receber a letra P quando ela se forma mais lá no polo. Beleza? Deu para sacar isso? Então as massas elas vão ter as suas características, ou seja, temperatura ela vai ser quente ou úmida, quente ou fria, ou umidade ela vai ser úmida ou seca. Vamos entender? A primeira massa de ar vai se formar aqui, ó, na linha do Equador, e ela vai receber o nome de MEA. Por quê? Porque ela vai se formar na linha do Equador e ela vai receber o nome de ar de Atlântico. Por quê? Porque ela se forma no Oceano Atlântico. Beleza? Então, MEA, e ela vai receber o nome de massa de equatorial a de Atlântico. Então, massa equatorial atlântica. Veja bem, será que ela é uma massa... A gente acabou de estudar a latitude. Será que ela é uma massa fria ou ela é uma massa quente? Como ela está na linha do Equador, ela vai ser quente. Beleza? E como ela está em cima do oceano, ou seja, ela é atlântica, ela se formou em cima do oceano, ela vai ser uma massa úmida. Porque o mar evapora, a gente já viu isso, e gera umidade. Beleza? Lembra da aula de umidade semana passada. A próxima massa de ar vai se formar por aqui, ó, nessa região aqui do trópico. Então, ela vai ser uma massa o quê? Como que ela vai se chamar? M, né, de massa. Ela vai ser T ou E. Ela vai receber a letra T de tropical. Como ela vai se formar em cima do Atlântico, ela vai receber o nome aí de MTA, porque é uma massa que vai se formar em cima do trópico e ela vai receber a letra A devido ao Oceano Atlântico. Então ela vai ser MTA, o nome dela é massa tropical atlântica, e ela vai ser quente ou fria. Lembra? A gente acabou de falar das zonas tropicais. Entre os trópicos, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, passando pela linha do Equador, todas vai ser quente. Em cima do oceano, ela vai ser úmida. Show de bola? A outra massa de ar vai se formar aqui, ó, próximo do Paraguai, basicamente. A gente já deduz, toda a massa começa com a letra M, ela vai ser E ou T. Se a outra que está na mesma direção dela recebe a letra T de tropical, essa também vai ser T de tropical, e ela vai receber a letra A de Atlântica ou C de continental? C de continental, né? Então ela vai ser a MTC, tá? Ela vai receber
o nome, né, de MTC, o nome de massa tropical continental. Se a outra massa que está na mesma direção dela é quente, ela também vai ser quente, só que essa vai ser diferente. Ela vai ser úmida ou seca. Veja bem, se as outras que estão no mar, onde a água evapora, são úmidas, essa vai ser seca, porque ela está se formando bem em cima do continente. Beleza? Continuando, a gente vai ter uma outra massa. São 5 massas no Brasil, que vai se formar bem aqui, tá? Então, ela vai receber o nome de massa equatorial continental, beleza? Equatorial porque ela se forma na linha do Equador. Então, veja bem, essas duas massas são equatoriais, essas duas massas são tropicais, essas duas são atlânticas porque se formam no oceano, e essas duas são continentais porque se formam no continente. Beleza? Então, essa massa equatorial continental aqui, ela vai ser quente ou fria, né? Ela vai ser quente, porque ela está na mesma linha da outra, na linha do Equador, que é quente. Essa massa, ela vai ser úmida ou seca? Ah, se você respondeu seca, você errou. Por quê? Você vai falar, mas Hermes, a outra massa que também é tropical, continental, que está logo ali embaixo, né? Essa massa aqui, ela é quente, ela é seca porque ela se forma no continente. Você falou que toda massa que se forma no continente é seca. Sim, mas essa tem uma exceção, tá? Porque essa massa, ela se forma bem aqui na região amazônica, onde tem muitas árvores. E a gente estudou na última aula que a umidade, ela é fruto de quê? Da evaporação das águas. Tanto é que essas duas massas vão ser úmidas por causa da evaporação das águas. Mas a umidade também acontece devido à evapotranspiração das florestas. E o que a gente tem na região amazônica aqui? Floresta. Então, muita árvore jogando, né, bombas de umidade para o ar vai fazer com que essa massa, ao invés de ser seca, ela vai ser úmida. Então, fiquem de olho aí na massa equatorial continental, porque ela é úmida. Beleza? E por fim vai aparecer a última massa aqui, ó, que vai ser a massa polar atlântica, MPA, massa polar atlântica. Ela é a única massa de ar no Brasil que vai ser fria, beleza? E ela vai ser úmida ou seca? Ela vai ser úmida, porque ela se forma aí no Oceano Atlântico. Beleza, galera? Alguma dúvida? Então a gente viu como que surgem as massas de ar, da onde que surge cada nome, as suas características, e agora vamos ver a ação delas no Brasil. Isso aí lá na página 40, né, você tem aí o mapa das massas de ar. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que a ação das massas de ar no verão é diferente da ação delas no inverno, né? Então você tem aqui as massas de ar no verão e você tem aqui as massas de ar no inverno. O que acontece? Essa massa equatorial continental, que é úmida, que a gente viu no verão, ela tem mais força, ó, ela sopra, né, umidade, já que ela é úmida, ela joga umidade para essas regiões, ela vai ajudar a provocar chuva nessas regiões, e ela inclusive joga água aqui para a gente aqui, ó, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem muita chuva aqui na nossa região, que é a chuva da Amazônia, tá? Geralmente ela dura aí muito tempo. Essa chuva é até importante para recarregar aquíferos, a gente já estudou sobre os aquíferos, né? Elas são importantes para recarregar os aquíferos, são importantes para abastecer os reservatórios de água da região sudeste, tá? Ela é muito importante, essa chuva. E a gente tem no inverno, olha como é que ela enfraquece, tá vendo? Ela fica fraquinha. Outra questão que a gente tem que entender aqui é que aqui no verão a gente não tem a presença da massa polar, ó. A gente só tem presença de 4 massas de ar, né? Ó, essas 4 massas de ar aqui. A massa polar, ela só vai aparecer no Brasil no inverno. E quando você tem aqui, ó, a massa equatorial continental perdendo força, quem vai ganhar força é essa polar, que inclusive vai jogar
sua friagem, né? Vai ter um fenômeno conhecido como friagem lá para a Amazônia. E aí muitas das nossas frentes frias no inverno são provocadas por esse vento, né? Esse vento frio e úmido que vai vir aí da massa polar atlântica que aparece aí no inverno. Outra questão importante da gente ver, principalmente para a nossa região, é ficar de olho na massa tropical atlântica. A gente falou que vem chuva da nossa região da Amazônia, mas ela também está aqui, ó, soprando vento úmido aqui para todo o nosso litoral. Grande parte das chuvas que vem aqui para a nossa região vem dessa massa, tá? Porque a gente vai ter água evaporando aqui no mar, né? Vou pegar a água evaporando aqui e ela soprando, ajudando a soprar para cá, para o continente. E aí vem e provoca a chuva aqui para a gente. Beleza? Então as massas já interferindo basicamente aí no regime de chuva, já que as massas úmidas, elas geralmente vão soprar chuva, vão provocar chuva, e as massas secas não vão provocar chuva, né? E aí qual que é a única massa seca que nós temos aqui? A gente viu que é a massa tropical continental. Apesar dessa ser continental, ela é úmida por causa aí da vegetação. Beleza, galera? Show de bola? Continuando, quase finalizando a aula, outro fator climático que a gente vai falar são as correntes, tá? Correntes oceânicas. Correntes oceânicas são como se fossem rios lá no fundo do mar, lá no fundo do oceano, como se fossem rios que correm, tá? E essa água que se movimenta no fundo do mar, ela leva dois elementos, tá? Duas características, também de umidade e de temperatura. Tá? Como assim? As massas de ar, as correntes, elas vão surgir ou no polo, tá? E vão fazer esse movimento geralmente, tá? Não passando para o outro hemisfério, ou ela vai surgir na linha do Equador, vindo para cá, beleza? E aí a gente, como elas vão se formar em locais diferentes, elas vão ter características diferentes. As massas que se formam aqui no polo, que são representados aqui, ó, pela cor azul, as massas que se formam lá no polo, a gente já viu que pela latitude, quanto mais distante do Equador, é mais frio. Então as massas que se formam mais lá no polo são frias, tá? As correntes, né, que se formam lá no polo são frias. Então veja bem, uma corrente de água fria, né, que está passando aqui, por exemplo, né, a água fria ela evapora menos. E os locais que evaporam menos, né, chove menos, tem menos umidade e menos chuva, tá? Então, geralmente, as correntes frias estão ligadas aí à formação de deserto. Então, onde passa a corrente fria, a gente tem a formação de deserto, ó. Deserto do Kalahari na África, deserto do Saara aqui na África, beleza? O deserto do Atacama aqui na América, beleza? Um deserto aqui nos Estados Unidos, deserto aqui também na Austrália, devido às massas de ar fria, ou as correntes oceânicas frias, beleza? As correntes frias estão geralmente ligadas aí às formações de deserto. E as correntes quentes, né, que vão se formar aqui na linha do Equador, elas se formam e vêm para o sul ou vêm para o norte, são quentes, águas quentes, e água quente, ao contrário da água fria, evapora mais e provoca mais chuva. Então, onde passa a corrente quente, né, a gente tem mais evaporação e mais chuva. Ao contrário da massa de ar fria, que provoca desertos, a massa de ar quente, que provoca chuva, vai provocar o quê? A formação de vegetação. Então, por exemplo, é ela que é uma das responsáveis, da formação aqui da Mata Atlântica no nosso litoral, e a gente vai estudar isso mais para frente. Beleza? Então, a principal ideia aqui é que as correntes interferem no regime de chuvas também. Corrente fria, menos chuva, corrente quente, mais chuva. Beleza? Para finalizar a aula, vegetação. Qual que é a função? Como que a vegetação interfere no clima? Você já deve saber, né? A vegetação interfere através da evapotranspiração. Deixa eu pegar uma corzinha bonitinha azul, né? Ou seja, as árvores jogam umidade para o ambiente, jogam umidade para o ar.
Cada vez que ela joga mais umidade, formam mais nuvens devido à umidade e provoca cada vez mais chuva. Então isso quer dizer que em locais onde tem mais árvores, em locais que tem mais vegetação, são locais que chovem mais, locais mais úmidos. E aí até a vegetação que é responsável pela massa de ar lá da Amazônia, a massa equatorial continental, que se forma no continente, mas passa a ser úmida devido aí à evapotranspiração das árvores, né? Vocês lembram disso? Né? Show de bola. Então, galera, é basicamente isso aí, nossa aula sobre os fatores climáticos. Espero que vocês tenham entendido, que não tenham nenhuma dúvida. Mas se tiver dúvida, manda para mim lá no WhatsApp, eu vou responder vocês. Beleza? Essa aula de fatores climáticos vem complementar a aula de elementos climáticos, porque esses fatores estão interferindo lá na temperatura, na umidade, na precipitação. Beleza? Show de bola, galera! Tô até cansado, né, de tanto falar, não tem vocês para ficar aí debatendo comigo, falando junto comigo. É diferente demais dessa aula online, mas espero que vocês tenham aprendido aí o conteúdo. Um grande beijo, fica com Deus, um grande abraço, até a próxima aula.